Fala galera, tá começando mais um Rainhas da Bola Debate. Eu sou Mariana Dias e vou mediar essa edição para você. E comigo temos Valéria Contado e Bruna Gama. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante no futebol feminino, que é a criação de times femininos, que alguns estão começando com esses projetos, o Borussia Dortmund, o Real Madrid. E eu já quero começar falando com as meninas. Qual a importância dessa criação desses times femininos? E aí, meninas, como é que vocês estão? Valéria e Oi, Bruna? Mari. Oi. Então, gente, qual que é a importância assim, dessa criação desses times femininos, né? Porque a gente vê vários times masculinos assim, e aqui no Brasil, pelo menos, teve que ter uma obrigação, meio que uma obrigação, para criar os times femininos, né? E lá na Europa é meio diferente. Então, qual que você acha que é essa importância? Por exemplo, do Real Madrid, né? Que foi oficializado dia 1º de julho desse ano. Eu acho que foi uma criação muito tardia do Real Madrid. Depois de 118 anos, eles decidiram, vamos criar nosso time. A importância é que a representatividade é muito grande para as mulheres, porque a torcida do Real Madrid não é composta só por homens. E eu achei que demorou demais para o Real criar um time, já que o rival, o Barcelona, tem um time desde 1988, que foi uma das primeiras equipes espanholas a ter um time feminino e já tem inúmeros títulos. Então, mesmo sendo tardia, foi muito boa essa criação que o Real Madrid teve. E além disso, eles contrataram muita gente já. Tem até a Thaísa, volante da Copa do Mundo, ela joga pelo Real Madrid. E eles têm projetos de fazer um time galáctico, igual o masculino. E eu acho isso ótimo, porque é mais um time jogando bem pra gente assistir. Eu vou concordar com a Bruna, porque eu acho que pra gente que torce, é importante ter essa representatividade, sabe? Eu, como mulher, eu quero ver outras como eu em campo, não só ver o futebol masculino, mas sim ver outras meninas em campo também. E eu acho que isso é uma prova, a gente poder assistir a criação de equipes é uma prova de que realmente a gente está evoluindo nesse âmbito, nesse cenário de futebol feminino, e que é muito importante que a gente evolua até o ponto de não ser mais só um time associado a um time masculino, e sim ser uma equipe com alma e por conta própria, sabe? Sim, e como a Bruna falou, fazendo uma complementação, eu achei muito estranho essa criação tão tardia, porque no masculino, por exemplo, Barcelona e Real Madrid são tão rivais, tem uma rivalidade tão forte. Aí eu pergunto, por que que já não criou antes esse Real Madrid feminino para fazer uma competição com o Barcelona igual tem no masculino, sabe? Aí realmente eu não entendi por que que demorou tanto assim essa criação. Verdades duras demais para serem ditas e ouvidas, porque não era importante. Porque se fosse importante, era a primeira coisa que eles teriam feito, junto com a criação, já que a rivalidade é tão grande. Em tudo eles querem ficar comparando e competindo, por que não? Na hora que o Barcelona criou, por que não criar também? Enfim, mas o lado bom é que com a criação desse time, que o Real Madrid, ele comprou um time, né, o CD Tacon, e aí eles já tinham uma instalação boa lá, e eles vão aproveitar e fazer categorias de base. Então, já chegou chegando com categorias de base, que é muito importante, né? Pelo menos as meninas espanholas vão ter esse incentivo de ter uma categoria, coisa que a gente já comentou aqui nos podcasts atrás, que o Brasil não tem. Era o que eu ia falar, porque como a Bruna estava falando, aqui no Brasil a gente não vê categoria de base feminina, né? Tipo, tirando a Ferroviária, que eu acho que é um caso 100% à parte, eu acho que os times femininos aqui no Brasil, eles têm pouquíssima infraestrutura, mesmo aqueles que são associados a grandes clubes masculinos, ainda assim tem uma infraestrutura que não é tão bacana quanto os times masculinos. Aí quando jogam como a gente já falou várias vezes, longe da torcida, da onde fica o núcleo da torcida, né? Que é perto do seu próprio estádio. Uhum. Ou então, como é que vou explicar?
ou então, tipo, não tem a mesma valorização, o perfil é misturado na rede social, sabe? Todo esse tipo de coisa, eu acho que mostra que a gente ainda não tá se desenvolvendo sozinho, né? A gente ainda tá muito atrelando futebol masculino ao futebol feminino, como se tudo fosse um só, mas na verdade são times com almas diferentes, mas que precisam da mesma visibilidade. Assim como é separado o sub-17, é como é separada a copinha de outros jogos, por que não separa e junta como se fosse uma coisa só? E outra coisa que eu sinto falta é de ser televisionado, né? Nenhum desses jogos, desses campeonatos são televisionados. A La Liga estava aí, passando a rodo nas TVs a cabo. Por que não passa o espanhol feminino, então? Se eu quero ver também, entende? A gente sempre tem que sofrer para procurar um site, para procurar um canal que passe um jogo feminino. Exatamente. E aqui você vê emissoras brigando para assistir, para passar a final do Carioca, né? Alguém me respeita, por favor. Nem vamos entrar. A louca. Pelo menos a gente vê que as coisas estão mudando, né? Pelo menos. Eu não falo só na Europa, porque aqui na América do Sul tá tendo algumas mudanças em relação aos times femininos. Mas só que lá na Europa tá sendo muito forte isso, porque além do Real Madrid, também a Alemanha tá surgindo muitos times, estão juntando os times para dar mais força para o futebol feminino. E aqui na América do Sul, por exemplo, no Uruguai, os times já começaram a profissionalizar as jogadoras. Então, alguma coisa está mudando. E isso é muito importante, porque já passou da hora, né, disso acontecer. A Conmebol também tem uma pequena parcela no fato de aqui na América a gente está começando a incentivar mais o futebol feminino, porque eles proibiram, né? Se a equipe masculina não tiver uma feminina, eles não podem participar da Libertadores. E todo mundo sabe o quanto a Libertadores é importante pra gente aqui. Exatamente. Uhum. Agora, falando na Alemanha, porque na Alemanha é uma das grandes potências do futebol mundial. E lá o futebol feminino é bem forte. Só que agora que o Borussia Dortmund, que é um dos principais times do país, está com o projeto de criar um time feminino. Porque o Bayern de Munique já tem. E agora que eles estão criando o time feminino. E a mesma coisa que eu acho do Real Madrid. Para criar uma rivalidade assim também com o Bayern de Munique, né? Aí o que vocês acham desse projeto? Porque ainda está em andamento, não tem um time oficial, mas pelo menos está sendo criado, né? Eu não quero reclamar de uma coisa que está sendo feita, pelo menos, mas dá um pouco de raiva, né? É um projeto, ainda precisa passar por tantas pessoas. Para mim é algo tão simples, gente, criar um time feminino, porque essa burocracia toda tem que passar por fã, tem que os torcedores e sócios têm que votar para ver se cria ou não. Eu acho que tinha que ter sido criado já por ser uma torcida tão grande, Borussia ter uma torcida tão grande, por ser um time muito famoso. Acho que passou da hora, porque falta de estrutura não é o motivo, porque é um time rico que poderia muito bem ter uma equipe feminina. Eu concordo com a Bruna. Tipo assim, precisa realmente passar por tanta burocracia para você montar uma equipe feminina? Real isso? Tipo, eu sei que parte da torcida, eu tava lendo uma notícia no Futebol na Veia, gente, acessem aquelas, que tava falando que grande parte da torcida gostou da iniciativa, gostou do projeto, então eu não entendo por que ficar com essa coisa de eu vou perguntar para não sei o quê, vou perguntar para não sei quem. É um time que tem dinheiro, que tem estrutura e que pode muito bem arcar e também lucrar, né? Vamos combinar que os times, eles não só arcam com custos de jogadores e jogadoras, eles lucram com elas. Eles usam a imagem delas, eles ganham prêmios com elas. Então, tipo, não é só eu estou pagando o seu salário. Não, a atleta dá muito em troca pelo clube, sabe? Quando a gente estava conversando aqui, antes de gravar o podcast, né, a Bruna falou que leu a notícia que alguns clubes lá femininos da Alemanha estão achando meio que, não ruim, mas desfavorável para eles essa criação do Borussia Dortmund, né?
Sim, porque segundo eles podia tirar o prestígio das equipes locais. O Borussia Dortmund ia trazer tanta atenção que o pessoal ia esquecer dos outros. O que é uma coisa muito boba de se pensar, porque se o Borussia Dortmund trouxer tanta atenção quanto a gente espera que traga, vai trazer para os outros times também, porque o pessoal vai começar a acompanhar. Quem gosta de futebol assiste qualquer jogo, sabe? Você, lógico, você quer assistir os Sim. jogos do seu time porque você torce para esse time, mas você acaba assistindo jogos de outros times. Então, eu acho que é algo muito positivo a criação de um time grande, ainda mais para seguir de modelo para outros, e eu não acho que isso tiraria o prestígio. Exatamente. E eu acho que assim, por exemplo, se você tem um time de coração, uma equipe de coração, não é só porque um time grande criou a equipe dela que eu vou deixar de torcer pela minha equipe e torcer pela equipe nova, entendeu? Por mais que, por exemplo, você seja torcedor do Borussia, você vai ficar dividida ali. Se você tem esse carinho, esse apreço pelo time, porque querendo ou não, futebol é paixão, né? Então, é claro que é muito mais gostoso você torcer por um clube que veste as cores do seu clube do que um outro. Mas se você tem aquele carinho, aquela paixão por aquele time, eu duvido muito que a pessoa, tipo, vire as costas pro time, entendeu? E é muito pelo contrário, porque o Borussia Dortmund, com esse peso que ele tem, vai favorecer muito mais os outros times. Porque, igual a Bruna falou, as pessoas vão começar a acompanhar. Então, vai favorecer muito mais. Então, eu acho que essa criação do Borussia Dortmund é ótima tanto para o time quanto para a liga. Apesar também que lá na Alemanha, outros times femininos são fortes também, né? Por exemplo, o Wolfsburg, que ganhou esse ano o campeonato alemão. Mas eu acho que é muito pelo contrário, vai favorecer muito mais os outros times do que desfavorecer, igual eles estão falando aí. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que é sempre importante. E assim, por mais que crie uma equipe bem forte, isso só vai valorizar o campeonato. Porque quanto mais equipes fortes você tem no campeonato, mais interessante ele fica, né? Não é à toa que aqui a gente tem uma obsessão louca pela Libertadores, pelo fato da gente encontrar equipes tão fortes ou até mais fortes do que as que tem aqui no nosso país, né? Porque, tipo assim, todo mundo fala, lógico que o brasileiro ele tem uma dificuldade muito maior do que o estadual, né? Então a gente mede a emoção também por causa da qualidade dos nossos rivais. Isso é muito importante também. E falando em força, Val, que você citou, a Alemanha também, ela está se fortalecendo com outros times femininos, por exemplo, o Frankfurt e o Eintracht estão se juntando para fortalecer ainda mais o futebol feminino. Então, a Alemanha, ela está muito engajada já para o ano que vem, a próxima temporada, ter uma liga bem forte, porque além do Frankfurt e o Eintracht que estão se unindo para fortalecer, o Hertha Berlin e o Turbine Potsdam também estão se juntando. Então, a Alemanha está indo bem na frente de vários outros países, porque eles chegaram agora esse tempo para engajar o seu campeonato. Então, isso é bem importante, principalmente para as atletas, né? Porque precisam muito dessa visibilidade, que apesar de elas serem muito boas, mesmo num país de elite, vamos dizer assim, igual é na Alemanha, poucas pessoas ainda conhecem, Sim, né? eu acho isso legal, sabe por quê? Porque dá também uma certa independência para as equipes femininas, sabe? Tipo, elas se tornam um pouco mais sobre elas mesmas do que sobre uma outra equipe de sombra por trás, sabe? E eu gosto Uhum. muito disso, porque logo, logo vem a Copa do Mundo aí, e a gente precisa ter um painel, né, para poder ver as jogadoras. E nós temos jogadoras espalhadas por todo mundo, então é legal a gente ver que as equipes estão se fortalecendo, não só, tipo, financeiramente, mas tecnicamente falando, porque na Copa do Mundo a gente sabe que vai ter bons jogos, excelentes jogos, né? Outro campeonato que também está investindo além do alemão é a Premier League, o futebol inglês, né? Que recentemente foram doados 6,6 milhões para ajudar o futebol feminino a realizar os testes para voltar. E os times lá estão se preparando bastante, além do Chelsea, que foi campeão.
O Manchester City, que é o vice, recentemente eles contrataram a Chloe Kelly, uma jogadora muito talentosa do Everton, de 22 anos. Ela joga na seleção inglesa, ela foi bronze em 2018. E aí eu comecei a pesquisar e ver que, assim, vários times lá estão reforçando as equipes e realmente estão pensando no próximo ano numa mudança de mais visibilidade e também de mais preparação, porque a gente entrou no meio de uma pandemia e muitos dos nossos comentários em alguns episódios foi assim, será que a pandemia vai fazer com que o futebol feminino seja esquecido? Poxa, agora que a gente estava começando. E aí os times europeus estão dando assim de 1.000-0 no Brasil e estão realmente reforçando e procurando atletas novas, atletas experientes para criar um campeonato gigante fora aqui do nosso, né? Fora do Brasil. E isso é muito legal, assim, como eles estão se preocupando com o futebol feminino. Ô Bruna, só para complementar também o que você falou, eu acho que isso tem muito a ver com um cenário que a gente está vendo aqui. A gente vê o Brasil indo 100% na contramão do que outros países estão fazendo, sabe? E eu não digo isso só pela volta precoce de alguns campeonatos, mas por mostrar que, tipo assim, eu estou investindo na capacitação de atletas mulheres, na representatividade, no campeonato feminino, e aqui eu não sinto isso tão forte, tão presente. E isso é muito contramão, né? Tipo, todo mundo indo para um rumo, a gente indo para um rumo oposto. Eu acho isso bem esquisito. E algo que E é sempre... exatamente isso, porque enquanto na Europa eles estão formando times, aqui no Brasil os times estão se desfazendo, os times femininos estão se desfazendo. Então, por exemplo, o masculino não ajuda o feminino, a pandemia do coronavírus está fazendo eles desaparecerem. O Iranduba, É dinheiro que não ele chega. foi tipo meio que... o Iranduba foi meio que boicotado pelo patrocinador, não recebe desde a época que assinou o contrato. Então, aqui é realmente a contramão. Eu me sinto muito iludida, porque eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futebol. E não é, porque é zero, assim, preocupação. Até os times masculinos, vamos combinar aqui. Eu tava até vendo uma notícia que eles estão completamente endividados, todos. E eles usando a pandemia como desculpa. Querido, a pandemia, assim, explodiu faz uns 4 meses. Vocês estão endividados faz uns 5 anos, tá? Exatamente, Então, era o que eu ia falar. Exatamente isso mesmo. É uma muleta, sabe? Uma má organização tão grande. Não que os foras do Brasil, os europeus também não sejam mal organizados, mas pelo menos eles não estão numa situação tão precária quanto a gente. Então é muito triste a gente ter que ficar debatendo declarações de presidente que fala que não vai repassar dinheiro nenhum, de time, feminino, tô nem aí. É muito desesperador. O Brasil deixou de ser o país do futebol, acho que já faz um tempo, viu? Eu, assim, sem querer ser muito saudosista, até porque eu também não acompanhei tanto essa geração anterior, né, de seleção, essas coisas, mas acho que 2002 foi por aí, foi a última campeã, né? Aí depois teve uma outra seleção que foi muito boa, que eu não me lembro qual foi, mas que também não deu aquela coisa, né? Não deu aquele tchan no coração. E eu acho que isso é um pouco do reflexo de como que a gente está se afastando por causa da CBF, que é um órgão que tem dinheiro, que podia organizar a gente muito melhor aqui, tanto o calendário, quanto os campeonatos, quanto as equipes. E eu não falo isso só pelo futebol feminino, mas também pelo futebol de várzea, pelo futebol de Série B, todos esses que para eles não parece ser tão rentável, mas que é o emprego de muitas pessoas e que, tipo, eles não dão aquela assistência, não dão o respaldo que esses clubes precisam, sabe? Então, eles estão se desmantelando no meio dessa pandemia e deixando muita gente sem emprego. Isso é, tipo, bizarro. Eu fico muito preocupada com uma coisa dessas. O futebol nunca foi só futebol, né? É que a gente não prestava, acho que eu, pelo menos, não prestava tanta atenção, quanto dinheiro movimentava. Eu queria assistir o jogo e ver ali as jogadas. Mas, ultimamente, tem perdido muito a essência do que é futebol. Tá muito mais ganância, muito mais dinheiro, poder. Patrocínio. Exato. E aí, entra esse contraste gigante dos europeus femininos, assim, se importando. Vamos organizar testes para as meninas, para que elas possam voltar na mesma época
no masculino, para que elas possam treinar em lugares melhores. Vamos comprar CTs, vamos criar categorias de base. A gente falou no último que eu participei, gente, ouçam aí o podcast, sobre o plano que a Nova Zelândia e a Austrália fizeram para que o futebol fosse além da Copa, que fosse algo que assim virasse normal, comum, cotidiano. Isso é um plano assim incrível, mas é algo muito irreal e é um sonho, literalmente, porque eu não tenho muita esperança no futebol feminino no Brasil, porque eu não vejo esse plano, essa inclusão do futebol feminino na hora que eles estão montando um campeonato, uma tabela, na hora que eles estão, por exemplo, agora, vamos voltar com o Campeonato Brasileiro, vamos voltar com o Paulista e o feminino. Tipo, sabe? Não tem esse mesmo cuidado pros dois, não há esse balanço. O feminino, se sobrar tempo, a gente dá uma olhada neles. Não, e realmente, tipo, o que a gente estava falando no podcast passado é que a gente queria muito ver o desempenho da seleção feminina, sabe? Porque a gente vê que a Pia tá fazendo um trabalho muito bacana. Só que corre o risco de, tipo, a seleção feminina se sair muito bem na Copa, não digo ganhar, porque quem sou eu para prever um negócio desse, né? Mas se sair muito bem, jogando com atletas que não atuam em solo nacional. O que é muito triste, porque eu sinto, não sei vocês, mas eu como torcedora, falando como torcedora, eu me sinto longe de uma seleção que não tem pelo menos uns 5, 6 atletas que atuam no meu campo, aqui no meu campo, sabe, no Brasil, sabe? Tipo, num time do Brasil. Por mais que seja no meu rival, eu gosto de xingar ele dentro de campo, entende? Exato. Quando eu estava pesquisando sobre o Manchester City, essa menina jovem, a Chloe Kelly, ela já participa da seleção, ela joga desde que ela era novinha na Inglaterra mesmo, ela é inglesa, e ela vem da seleção sub-15, sub-20, e ela estreou pela seleção principal na última Copa, ela era reserva e tudo mais, mas assim, é uma pessoa que ela já foi crescendo no país dela e desde muito nova foi jogando, foi criando essa relação com o país dela. Então, ela provavelmente tem muito orgulho de defender. Algo que aqui a gente já falou e sempre vai falar, as meninas têm que sair do país para conseguirem jogar. Até porque, como a gente falou aqui no começo, a criação dos times femininos aqui no Brasil é justamente para os times masculinos poderem participar de competições continentais aqui da América do Sul. Então, eles eu falo a maioria, né? Porque tem alguns que cuidam, vamos dizer assim, direito do futebol feminino, né? Da equipe feminina. Mas alguns times masculinos apenas criam o feminino para poder participar. Então, eles não investem nesses times femininos. Aí fica à mercê aí. E essas jogadoras sem salário, sem nada, sabe? Então, aqui no Brasil é mais por um motivo mesmo de ganância, igual a Bruna falou, sabe? Eles não querem investir de verdade, é só participar mesmo de competições internacionais. E no caso da Chloe Kelly, que você disse aí da Inglaterra, ela já tá no país que investe no futebol feminino, então não seria difícil assim ter essa identidade com a seleção, com o futebol de lá, igual não tem aqui no Brasil, porque, por exemplo, da seleção feminina, vamos falar das que tem mais conhecidas, né? A Marta, ela joga nos Estados Unidos, no Orlando Pride. A Andressinha e a Cristiane, pelo que eu sei, as únicas que jogam aqui no Brasil. A Andressinha joga no Corinthians e a Cristiane joga no Santos. A Formiga também, que é essa jogadora super lendária, jogou 7 Copas do Mundo, um monte de Olimpíadas, joga no Paris Saint-Germain. A Luana também joga no Paris Saint-Germain. Então, a maioria das jogadoras da seleção brasileira jogam fora do Brasil. Pelo que eu lembro, só mesmo a Cristiane e a Andressinha que jogam aqui. Então, é bem difícil mesmo, assim, que a maioria das pessoas não conhecem mesmo as jogadoras da seleção, porque todas elas jogam praticamente na Europa ou nos Estados Unidos, que é um lugar também que investe pesado no futebol feminino. Exato. A Thaísa Volante, que jogou na Copa, tá no Real Madrid. A Letícia Santos, que é lateral da seleção brasileira, tá no Frankfurt. Então, assim, elas precisam realmente procurar um lugar para jogar, porque elas jogam bem, é a paixão, e infelizmente não tem contrato no Brasil.
poucas têm conseguido. E assim, eu acho que a Cristiane consegue porque ela é de renome e a vinda dela jogar aqui chamou muita atenção. Inclusive passou na TV o jogo, então, infelizmente, se não tem alguém que conseguiu uma fama, que ela não conseguiu fama aqui, ela conseguiu lá fora e pela seleção, se não tem essas pessoas para chamar, as pessoas não sabem ou não assistem. Por isso que eu acho completamente bobo o que a gente já falou sobre o Borussia, sobre as pessoas falarem que a criação do Borussia vai tirar o foco. Não, eu acho que vai chamar mais ainda a atenção para isso, porque se não tem um destaque, se não tem algo, as pessoas não vão olhar para o futebol feminino, porque não é algo comum, não é algo que a gente cresce alimentando isso. E como a gente disse em alguns episódios atrás, também tem muita falta de incentivo por parte dos grandes veículos mesmo, né? Porque a gente precisa que as pessoas tenham acesso a isso. Porque é muito chato a gente ter que ficar procurando em lugares aleatórios para a gente poder sentar, relaxar e assistir um jogo, entendeu? Relaxar nem tanto, depende do time, né? Mas a gente releva aquelas. Por exemplo, a Champions League, a feminina, ela vai voltar em agosto, nas quartas de final. Eu acho que dia 22, 21 de agosto volta. E vai ter que assistir mesmo na internet. Porque nenhum veículo de comunicação, pelo menos na TV aberta, óbvio que não, mas eu não sei algum na TV fechada que vai passar. A gente então vai ter que assistir pela internet como é que fala? A Champions League feminina. E tem muita jogadora brasileira jogando. Então, e também pega aí, tipo, por exemplo, marcas grandes brigam para patrocinar os campeonatos masculinos. Se essas mesmas marcas brigassem também, ou nem brigassem, né, gente? Fizessem o esforço de investir um pouco no futebol feminino, se as emissoras não iam querer passar, se elas não iam se estapear para passar, entendeu? Eu penso que falta um pouco de uma coletividade, eu acho que por parte de todos, porque a gente quer que aconteça, as pessoas querem que aconteça, os times estão tentando fazer acontecer. Falta um impulso, aquele empurrão chamado dinheiro no mundo do futebol, entendeu? Aqui no Brasil, por exemplo, às vezes eu vejo nos times femininos que não é por falta, tipo, não de querer, assim, mas em algumas gestões do futebol feminino, a dificuldade mesmo é o dinheiro. Porque, diferentemente do time do Vitória, ele realmente não quer investir. Não quer investir no time feminino, tá com muita dívida no masculino, então eles priorizam o masculino, deixam o feminino de lado, e tudo isso que a gente já sabe. Mas, por exemplo... Como diria a Júlia, a bomba do Vitória. Exatamente, que todo mundo já sabe. Mas alguns times femininos, eles não conseguem mesmo por falta de dinheiro, porque não é por falta de má gestão, é por falta de dinheiro. Exatamente. Em contrapartida, você vê a sorte, entre aspas, né, que a equipe feminina do Palmeiras, por exemplo, tem, que a patrocinadora falou, não, o patrocínio se estende, né, tipo, não é só para o clube, o time feminino, é para o clube e todos os seus guarda-chuvas têm lá na camisa estampada Crefisa. Então, tipo, faz parte do patrocínio. E agora a Puma também vai fazer uniformes especializados pro Palmeiras. Nossa, eu fiquei até emocionada, sabia? Demorou, né? Quando eu li essa matéria. Nossa, sim, porque assim, não vai ser... claro, são o mesmo time, carregam as mesmas cores, mas a identidade do time... É uma coisa que a Puma tá pegando muito bem nas camisas que ela vem fazendo, é a identidade do clube. Então ela vai colocar uma identidade para a equipe feminina, a identidade da equipe feminina, porque, como eu falei antes, a equipe feminina, ela tem a alma dela própria. Ela não é tipo a filha da equipe masculina, ela é a equipe feminina do Palmeiras. Ela é única e ela, entendeu? Tipo, ela tem a história dela. Então, por que eu vou buscar referências na história do outro, sabe? Não tem nada a ver. Então, eu acho... Nossa, eu fiquei até emocionada com isso. E eu Puma me patrocina. Eu acho super legal, porque a gente estava comentando isso de camisa, de achar camisas nosso tamanho, que fique legal.
E é importante ter essa representatividade, até na hora de você escolher a camisa, ter uma diferença, né? Porque é que você falou, são times, tudo bem, são todos do Palmeiras, mas são times diferentes. Por que tem que usar igual, sabe? Por que não trazer o seu próprio estilo? É muito importante isso. Nossa, demais. Eu acho, sinceramente, eu penso assim, claro, vai defender as mesmas cores, lógico, então, mas são coisas diferentes, entendeu? É como a gente estava falando, não é porque é da mesma equipe que ela vai ser um braço daquela equipe. Ela faz parte do clube, mas ela tem sua representatividade, entendeu? Sim. Fica a dica aí para as outras marcas também fazerem a mesma coisa. Até agora também, além de uniforme, no caso da Puma, né? Uma empresa também está fazendo chuteiras para pés femininos. Vocês Olha viram? só. Gente, nosso momento Nossa, chegou. isso aí. É agora. Aham. Eu achei isso muito bom. Tá em fase de testes, assim, mas eu achei, tipo, brilhante, sabe? Já tava na hora de fazer para pé feminino, porque eu vi algumas jogadoras falando que elas usavam a chuteira, aí ficava sobrando um pouco na frente, então quando elas corriam, tipo, incomodava bastante a chuteira, né? Então agora vai ter, né, para pés femininos, então vai ser muito bom. E o rendimento vai melhorar, porque a chuteira influencia muito, né? Porque querendo ou não, nossa anatomia é diferente de uma anatomia masculina. Então, por Completamente, exemplo, não faz. graças a Deus. Então, não faz sentido a gente ter que usar algo que foi desenvolvido para um homem. Faria sentido usar uma coisa que seria nossa própria, entendeu? Também acho. Então, eu fiquei bastante feliz com essa notícia da Puma, depois com essa notícia da chuteira. A gente vê realmente que as coisas, quando querem, quando podem, quando tem condição, elas vão para frente. É tudo pelo bem do futebol feminino. E eu amo isso muito. Gente, tá na hora também, né, de colocar o futebol feminino no pedestal que ele merece, porque vou falar para vocês, a emoção de ver futebol para quem torce, independente se é homem ou se é mulher que tá jogando, sabe? Você vai ver o time dando todo o suor, todo o sangue ali dentro de campo, você vai se emocionar, você vai se arrepiar, você vai querer sentar e assistir uma Sempre. disputa de pênalti, né? Tipo, mano, independente, acho que isso não tem por que a gente ficar fazendo essa segregação, né? Então, igual o do Borussia Dortmund, eles falando que não o Borussia Dortmund, né, mas a criação do time ia puxar a torcida de outros times. Não, gente, se você já está acostumado com aquele outro time, então eu não vejo sentido essa afirmação, sabe? Essa situação que eles colocaram, porque eu já tô acostumada com aquele time, então eu vou torcer para ele. Não é porque surgiu o Borussia Dortmund, que é um time muito grande, que vai ser um time muito grande, né? Porque ele ainda não existe, né? Mas que vai ser um time muito grande, então não é por causa disso que eu vou torcer pro Borussia, sabe? Então a gente já tem Exatamente. identidade com o time. Você não deixa de amar o seu time, né? Tipo, acho que coração. Futebol é paixão, né? Não tem explicação. Exatamente. Então, realmente não faz, para mim não faz sentido isso aí que eles falaram. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um debate aqui no Rainhas da Bola. Obrigada por quem acompanhou até o final. E se você quiser saber mais notícias do futebol do mundo e daqui do Brasil, acesse www.futebolnaveia.com.br, o Twitter FNVBR e o Instagram futebolnaveia.br. Eu sou Mariana Dias. Eu sou a Bruna Gama. E eu sou Valéria Contado. E até a próxima!